Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Ribeiro e está começando mais um Papo de Gente Grande, o papo que te faz crescer. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui à Casa Una Anima Lab por nos proporcionar esse espaço maravilhoso para a gente gravar e trazer histórias tão impactantes, tão relevantes como a gente tem feito nesses últimos 7 anos. E também quero te fazer um convite, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aqui e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você acredita que merece e precisam ouvir histórias tão relevantes, tão impactantes, tão inspiradoras, tá bom? E eu quero agora apresentar ela que é noiva do Sérgio, arquiteta, empreendedora, sócia proprietária da Cabe Arquitetura, e hoje ela veio contar um pouco da sua trajetória profissional e nos mostrar também como é esse universo da arquitetura. Seja muito bem-vinda, Carolina Vieira. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você, Felipe? Tudo ótimo. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu que estou muito feliz com o convite, achei super bacana e muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória até hoje. Carol, olha, eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai ser muito inspirador, porque eu acredito que todas as pessoas têm uma história relevante, uma história inspiradora, e com você vai ser ainda mais impactante, tá? E eu queria começar te fazer uma pergunta, Carol. O que te inspirou a seguir a carreira de arquitetura? Houve alguma influência de alguém para você começar a trilhar essa jornada? Na verdade, essa história, e ela é longa, mas seguinte, vou resumi-la. Vamos lá. A minha família tem muito arquiteto. Muito. Tem, assim, minha madrinha é a maior referência, assim, que eu tenho de arquiteta na família. Mas tem vários outros arquitetos e sempre foi uma coisa muito presente, assim, na minha vida, sabe? Mas não foi de cara que eu estive inspirada a seguir isso como profissão, apesar de estar presente no dia a dia. Inclusive, antes de eu começar a arquitetura, eu fiz direito. Fiz, assim, uma coisa que realmente não tem nada a ver comigo, que hoje, inclusive, todas as minhas amigas falam, gente, você não tinha nada a ver, como você foi parar no direito? E depois, assim, foi um ano, foi um período curto, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu sempre quis fazer arquitetura, só que eu tive a ilusão de que o dinheiro me deixaria bem mais, assim, eu seria mais bem-sucedida financeiramente se eu fizesse direito. Olha só. Aí eu falei, vou fazer. A hora que eu comecei, eu falei, de jeito nenhum. Saí e fui fazer arquitetura. Você fez 1 ano de direito. 1 ano. E é interessante isso, né? Você trazer essa informação, que muitas pessoas elas começam um curso visando realmente, né, no benefício financeiro, e não tem nenhum problema com isso. Sim. Mas muitas vezes elas deixam o fator sonho e carreira de lado, né? Sim. E você conseguiu identificar isso mais rápido, né? Tem muitos assuntos interessantes no direito, até que eu diria que são básicos para qualquer pessoa saber. Mas sabe quando você tá assim... Eu assisti a aula de direito olhando coisa de arquitetura. Pegando referência de coisas que eu gostava. Eu, inclusive, ficava paquerando a grade do curso de arquitetura. Olha só. E falando assim, nossa, olha que bacana, desenho técnico. E eu aqui fazendo aula de, né, leis que eu... Não me interessava. Então, assim, foi na cara, sabe? Eu comecei a ficar infeliz. Apesar de que o direito, como você mesma disse, é realmente uma matéria muito importante, assim, principalmente o direito civil. Eu acredito que é primordial para todo ser humano, né? A gente precisa conhecer um pouco mais das leis, né? Um pouco mais daquilo que realmente pode nos resguardar. E eu acredito que realmente é relevante, mas tem um ponto muito importante, né, nessa história aí, que é quando a gente passa mais tempo fazendo uma coisa diferente daquilo que a gente está vivendo no momento. E aí é uma hora da gente parar e começar a refletir. Não, peraí, eu quero isso mesmo? Sim. Carol, você é daquelas que quando viaja, quer visitar os lugares, ficar observando os mínimos detalhes das coisas. Tudo. Para ter inspiração. Tudo. Quando eu viajo, meu celular é uma verdadeira bagunça na galeria, porque eu saio tirando foto de cada mínimo detalhe. E arquiteto, isso é uma coisa até bem viral na internet, assim, tem vários vídeos que arquiteto encosta. Então, a gente chega no lugar, eu quero encostar em tudo. Eu quero encostar na parede, eu agacho para encostar no chão, se precisar, se eu ficar curiosa para entender o que é. Então, é uma coisa, assim, muito tátil. O Sérgio, ele morre de rir, que a gente vai viajando e eu falo, peraí, deixa eu só chegar ali perto para eu entender. Então, não, viajar para quem é arquiteto, eu acho que consegue ser uma experiência ainda mais rica do que para uma pessoa que não é.
Mas você consegue desligar, por exemplo, olha, agora eu estou em viagem. Eu não vou ficar observando isso tudo, não. Impossível. É? Não, arquiteto não desliga. Eu sou Carol, normal, uma pessoa comum, mas eu nunca paro de ser arquiteta. Em todos os momentos da minha vida eu sou arquiteta. Então, assim, inclusive até em viagem, uma coisa que eu gosto muito de fazer é que eu não gosto de ter roteiro. E o Sérgio também compartilha disso, então é muito bacana que a gente se alinha. Legal. Eu não gosto porque, pra mim, a parte mais interessante da arquitetura dos outros países, das outras cidades, é muito mais o que tá no corriqueiro, no dia a dia deles. Verdade. Então, é andar numa ruazinha de um bairro qualquer. É você olhar como são as residências, é olhar como são os bairros. Às vezes isso me interessa muito mais do que olhar aquele grande monumento, grande ponto turístico, sabe? A gente tem ideia, né, assim, uma ideia bem leiga mesmo, de que o arquiteto é aquela pessoa que fica ali imaginando e viajando e vislumbrando aquelas coisas grandes, assim. Isso acontece? Acontece com certeza. Tem um lado que não dá pra gente desligar disso. Mas sabe o que eu mais gosto de observar, assim? É muito mais o contrário do grandioso, do super criativo. Eu gosto de olhar pro pé no chão. Eu gosto legal. de entender a solução. Então, às vezes, mesmo que seja num grande ponto turístico, numa grande obra arquitetônica, eu gosto de entender como o arquiteto solucionou, às vezes, alguma coisa que as pessoas nem imaginam que ele precisou solucionar. E que isso acontece no nosso dia a dia direto. Então, às vezes é um projeto, você pensa, projeto pequeno aqui, a gente tem só um quarto de bebê. Você pensa, não tem nenhuma complexidade. Você não imagina o que no escritório a gente tem que desvendar, o que a gente precisa organizar, são tantas coisas para articular, tem que fazer tudo dar certo e várias coisinhas aparecem no meio do caminho que a gente precisa resolver. Resolver problema, resolver ali desafios. Então, eu acho essa parte da resolução de uma coisa que não é tão vista muito mais bonita do que aquela coisa muito grandiosa, aquela parte mais estética, sabe? Faz sentido, né? O foco está em resolver soluções, propor soluções, melhor dizendo, para as coisas mais simples do cotidiano, né, das pessoas. E como que você começou? Como é que foi a sua trajetória profissional? Bom, a minha trajetória profissional na arquitetura, ela foi muito multidisciplinar, sabe? Eu passei por vários campos da arquitetura e sempre, assim, absorvendo tudo que eu podia de cada um deles, sabe? Eu comecei fazendo estágio com minha prima, Clarinha, que abriu a primeira porta para mim. Na época que eu era estudante, era muito difícil conseguir estágio em arquitetura. Hoje não é assim mais. Hoje os estudantes podem escolher o estágio, pelo menos pelo que eu vejo aqui do outro lado, né? Mas na minha época era muito difícil. E a Clarinha chegou para mim e falou assim, olha, você vem trabalhar comigo, eu não posso te pagar nesse momento, mas você vai ter a experiência. Eu falei, claro. Fui, trabalhei com ela, a gente mexia com casamentos. Era uma decoração de eventos. Não era o que eu queria fazer. Mas eu aprendi muito, com certeza. E entrei, né? Eu dei o primeiro passo. Ele estava dentro do mercado de trabalho e era isso que importava para mim. Passou um tempo, eu comecei a procurar mais os estágios que fossem dentro do que eu queria fazer mesmo. Que eu ainda não sabia exatamente o quê, mas com certeza não era evento, era residencial. Era uma coisa ali um pouco mais dessa arquitetura do dia a dia. E aí eu fui parar num escritório que foi incrível, assim, minha primeira experiência realmente dentro da área de interiores, que é o que eu atuo hoje, que chama Stark Arquitetura. Hoje, na verdade, ele não funciona mais, hoje quem foi minha chefe toca uma escola de desenho de arquitetura, de softwares, incrível, inclusive. Mas na época eu trabalhei lá, eram 2 chefes que eu tinha, essa e uma outra, que as 2 foram, assim, grandes mentoras para mim. Me pegaram pela mão e me ensinaram, porque eu não sabia. Então, assim, um detalhamento de marcenaria. Vocês podem nunca ter ouvido essa expressão, mas na arquitetura é muito comum a gente falar isso, que é, basicamente, a gente pega uma marcenaria, igual esse painel que a gente tem aqui, e detalha minuciosamente para uma empresa de marcenaria executar. Eu não fazia ideia de como fazer isso. E isso é muito complexo. É muito difícil fazer o detalhamento nesse nível. Elas me ensinaram tudo. Tudo. E era muito desafiador, porque eu chegava no trabalho com medo, né? Eu falava, eu não sei fazer nada, assim, o que eu posso oferecer aqui? E aí eu saí de lá com muita bagagem, aprendi muito, e fui para um estágio que acho que foi a minha melhor experiência profissional de todas. E isso durante a faculdade ou depois que você já tinha finalizado? Não, tudo durante a faculdade. Ah, tá. Foi tudo, assim, desde o início da faculdade eu já fiz muito estágio, porque... legal.
Você sente que na faculdade você aprende muita teoria, mas a gente fica muito cru da prática. A gente não tem tanta, né, assim, as mãos na massa. E aí eu gostava muito de ter essa sensação de realmente viver a arquitetura. Até porque eu tinha um receio do direito, então eu queria ter certeza que era aquilo mesmo. Entendi. E aí, essa minha última experiência com estágio, né, ainda dentro da faculdade, foi no escritório que a gente mexia com grandes empreendimentos. Então, a gente mexia muito com prefeitura, né, esses trâmites de aprovação de projeto, grandes prédios. Então, já era bem diferente dos interiores. E eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer. Mas o dia a dia era uma empresa maior, tinha mais pessoas, eu tinha mais colegas ali, o trabalho ele era muito em equipe. Então, a experiência lá foi tão rica que mesmo eu sabendo que não era o que eu ia seguir, eu aproveitei muito, muito. E saí de lá com grandes amigos, assim. Até hoje, sou muito próxima de todo mundo. Na verdade, todos os trabalhos que eu tive até então. E aí, o que aconteceu depois que eu me formei, foi o grande ponto, a virada de chave da minha vida. Que foi, assim que eu me formei, eu comecei a enviar vários currículos, portfólios, para vários escritórios, assim, na verdade, um pouco antes ainda da minha formatura. E eu fui chamada para trabalhar num escritório de interiores, um grande escritório aqui de BH, como, né, full time, né, 8 horas por dia, que eu ainda não tinha tido a experiência, porque todos os outros tinham sido estágio. Fui muito feliz com a oportunidade, porque era realmente um escritório bacana. E a hora que eu comecei a trabalhar, acabou comigo. É mesmo? Eu falei, gente, eu tenho uma pessoa que define como vão ser os meus dias. Eu sei que todo dia às 8 eu tô aqui e às 18 eu tô indo embora. Isso começava a me dar um desespero. Eu falava, gente, eu quero marcar pra fazer unha. Não tem horário, só se for no horário de almoço ou depois das 6. Isso me dava uma sensação de que eu tava presa, sabe? Assim, nossa, eu tô completamente controlada aqui, eu não tem nada, vai ser isso pro resto da minha vida? E aí eu comecei a ter pânico de segunda-feira. E começava a semana, eu já tava na contagem regressiva. Tipo, calma, faltam só 3 dias pra sexta-feira, 2 dias pra sexta-feira. Então, era aquilo. Vivia em função da sexta. E eu comecei a ficar triste. Eu comecei a ficar arrasada. Mesmo fazendo aquilo que você gosta de fazer. Sim, o escritório era ótimo. O dia a dia lá dentro era enriquecedor também. Eu aprendia muito. A gente mexia com coisas super bacanas, mas a rotina me matava. E aí que eu falei, gente, é isso? Eu lembro que eu conversei com várias pessoas que já tinham mais tempo de profissão e falei, é assim mesmo? A gente fica nessa sensação horrível de ter que esperar a semana passar? É isso que eu tenho que esperar pro resto da minha vida? E aí todo mundo falava, olha, não, eu sou feliz, eu gosto. E aí que eu fui começando a tentar entender. Eu entrei na terapia, já tinha feito muito tempo antes, mas fazia um tempo que eu não fazia. E a hora que isso começou a acontecer, eu falei, deixa eu voltar aqui, deixa eu organizar minhas ideias. E aí, eu comecei a entender que a minha tristeza, ficava arrasada de trabalhar, não era comum. E que eu não precisava viver assim. E aí foi esse desconforto que me fez tomar coragem para largar meu emprego. E empreender, né? E empreender. E assim, foi a maior loucura que eu já fiz. Mas a loucura mais certa que eu já fiz. Porque, assim, a liberdade, né, de quem empreende, que você, infelizmente, não tem quando você trabalha para alguém, isso é impagável. Para mim, hoje, eu e a Bia, que é minha sócia, a gente, às vezes, ainda olha uma para outra e fala, gente, se eu quiser 3 da tarde de segunda e fazer minha unha no salão, eu posso. O meu horário é meu. Eu que mando o meu horário. Eu sei as minhas responsabilidades, eu sei o quanto eu tenho que trabalhar. Inclusive, quando a gente empreende, a gente trabalha 10 vezes mais do que quando a gente trabalha em algum lugar. Mas esse gosto dessa liberdade é o que me move. Com certeza. Mas olha só que interessante, hein, Carol? Nas outras experiências que você tinha tido, anteriores a essa, você sentia esse desconforto ou não? Não, mas eu acho que é porque eu tinha um tempo no trabalho e eu tinha a maioria do dia, né? Eram 4 horas de estágio. O resto era meu. Entendi. E quando você vai para o mercado trabalhar numa grande empresa, por exemplo, que tem esse modelo padrão, né, de 8 horas por dia, ali às vezes 1 hora de almoço, e ter que cumprir esse horário à risca todos os dias. Desesperador.
Não sei, eu sei que tem muita gente que é feliz assim, que gosta, claro. Cada um tem seu perfil. Mas isso pra mim me dá até falta de ar. Mas ó, é muito interessante trazer uma empreendedora que tem os sintomas dos empreendedores raízes, que são aqueles sintomas de desconforto, de falta de liberdade, porque não é que que tem muitas pessoas que talvez estão nos assistindo aí, né, e que pode achar que o empreendedor ele tem uma vida boa, e não é. Muito pelo contrário. Muito difícil. A gente é feliz fazendo o que a gente faz, só que a gente trabalha muito mais do que a gente gostaria. Muito. Porque, realmente, é uma autonomia, uma responsabilidade muito grande, né, Carol? Sim, é uma responsabilidade gigante. E, assim, essa responsabilidade, na verdade, era uma coisa que eu nunca quis empreender. Isso foi novidade, aconteceu realmente nesse momento do meu emprego. Até então, eu tinha certeza que eu queria ter a paz de trabalhar para alguém que assumisse a responsabilidade. Então eu falava, a minha cabeça, a hora que eu deitar no travesseiro, vai estar sempre tranquila, porque é a cabeça da minha chefe que vai estar cheia de preocupação, não é a minha. Então eu sempre tive certeza que eu ia trabalhar para alguém, ia ter estabilidade, tranquilidade e crescer numa carreira dentro de algum lugar. Então nunca foi meu sonho, porque a responsabilidade assusta, né? Assim, a hora que você pensa, eu vou assumir isso tudo. Poxa, eu tenho que ter colaboradores, funcionários ali, eu tenho uma responsabilidade com outras famílias, né, Carol? Sim. Fora a aprendizagem em relação à gestão. Nossa. E aí eu queria entrar num ponto-chave com você, depois a gente vai crescendo esse assunto para os dias atuais, tá? Como que foi para você sair desse escritório e ter que criar o seu próprio processo de gestão da sua empresa? Como é que foi isso aí? O que que você teve que levar do escritório que você trabalhava para o seu novo empreendimento? Acho que essa questão da gestão, ela é muito desafiadora. Eu tive a sorte de me apaixonar por ela desde o início. Eu amo essa parte empresarial. A parte realmente empresária, que sai um pouquinho da arquiteta, sabe? Eu gosto muito dessa parte. Mas desses outros escritórios, eu tirei muito aprendizado, observando. Então, eu via como eram diferentes esses sistemas de gestão de um escritório para outro. Eu via como o dia a dia dentro de um escritório era diferente do outro. E esse último que eu trabalhei, por ter sido uma empresa maior, eu tive contato com um ambiente muito organizado. Então, tinha um sistema de gestão, tinha organização, tinha histórico, tinha quem mexeu por último em cada projeto, quem é o responsável aqui, quem é o responsável lá. E isso me mostrou como essa organização muda uma empresa. Né? Na verdade, sem ela não há empresa. Não tem como existir uma empresa sem essa organização. E aí, desde que a gente começou o escritório, eu e a Bia, nós somos pessoas muito organizadas. Cada uma de nós puxa mais para um tipo de organização. Mas essa parte da organização interna do escritório sempre foi muito nos trinques, sabe? Então, é um erro de muito arquiteto sair achando que você vai ter o seu próprio escritório e ficar só fazendo projeto. É o contrário. Quanto mais tempo você tem de escritório, menos projeto você faz. Você é muito mais empresária do que arquiteta. Então, essa parte da gestão, eu acho ela brilhante, assim. E é muito importante, porque uma empresa sem gestão... Eu falo que toda empresa precisa de 2 pilares muito importantes. Gente e gestão. Você precisa estar ao lado de pessoas muito boas, que comprem as suas ideias, que acreditam no seu potencial, na visão do futuro que você quer promover e na solução que você entrega. E você precisa também ter um processo de gestão muito bem arquitetado, equilibrado, para você ter longevidade, porque há uma estatística que é muito bem conhecida, né, das empresas que fecham nos 2, 3 primeiros anos, e que é muito. Então, vencer essa barreira com processos muito bem estruturados, né, que muitas vezes, assim, eu acredito que a arquitetura ela deve ser empolgante para você, né, para vocês, né? Sim. Deve ser muito empolgante o ofício, a atividade, ir às obras, criar o projeto, isso deve ser realmente muito interessante. Mas também tem uma outra parte, que é uma parte que muitas vezes não é tão glamurosa assim, não é tão legal assim, né? Como que vocês lidam com esses 2 mundos sendo empresárias? Olha, esse mundo do glamour, assim, na verdade, ele existe mesmo. A arquitetura, ela permite a gente a ter uma rotina que tem, sim, um brilho. É uma rotina muito empolgante mesmo. A gente
se diverte, a gente vive experiência, a gente vive arte, a gente vive... É uma coisa muito completa, assim. Essa parte que é menos glamurosa, ela acontece atrás dos bastidores, né? Dentro ali do escritório, é na hora de sentar, de estruturar as metas, de pensar ali o planejamento. Mas ela é muito mais importante, eu diria, do que a outra parte. E eu nunca encarei ela com medo, não, sabe? Assim, ela, ali no escritório, eu e a Bia, a gente tem muita... Acho que eu diria até simpatia por essa parte, sabe? A gente gosta. Eu acho empolgante também a parte de gerir a empresa. Às vezes, assim, é até assustador. Você olha e fala, gente, que é isso? Olha isso tudo que a gente tá gerindo. Olha isso tudo que a gente tem que prestar atenção. E, além disso, projetar. Ser técnica nos projetos, estar sempre antenada para os nossos clientes, atender pessoas. Então, são tantas coisas que envolvem o nosso mundo que às vezes eu olho pra mim e falo, coitada da minha cabeça. Eu não sei nem como é que cabe mais coisa. Mas é muito gostoso. Mas esse que é o grande brilho e glamour, vamos dizer assim, dos grandes empresários, né, dos grandes empreendedores. São aquelas mentes que são capazes de lidar com todos os processos ao mesmo tempo e fazer dar certo, né? E falando em dar certo, vamos falar um pouquinho da história da CAB? Me conta como que começou esse escritório, como é que foi ali a relação com a sua sócia, que é a Bia, né? Isso. Bia, fazendo aqui uma pausa para poder te mandar um abraço, tá? Quem sabe um dia também você vem aqui para poder contar também um pouco do seu mundo, da sua visão, né? Dentro da CAB, vai ser um prazer te receber. Um grande abraço para você, tá? Me conta um pouco do início da CAB. A CAB Arquitetura não começou como CAB. A gente tinha um outro sócio, que foi um caminho mais fácil naquela época. A gente tinha mais coragem envolvendo mais pessoas pra gente iniciar o escritório. Então, a gente teve esse terceiro sócio. E que, no início, foi muito bom. A gente impulsionou aí o escritório no começo com essa parceria de mais pessoas. Mas, passados ali os primeiros meses, até o final do primeiro ano, a gente foi notando que eu e a Bia, a gente tinha uma sinergia, que a gente tem uma sinergia, que não englobava a terceira pessoa. Entendi. E que a gente tinha diferenças de objetivos, de sonhos e até de dedicação ao escritório. Entendi. Então, a gente teve a conversa mais difícil que o escritório já teve, que foi de realmente pedir pra gente terminar essa sociedade. E eu e a Bia decidimos seguir juntas. E aí, a gente decidiu, dessa vez, colocar um nome que fosse nossa cara, que realmente representasse a gente, que a gente tivesse com as nossas iniciais, né? Porque CAB é Carolina e Beatriz. Então, ali estampadas. A gente não queria mais ter várias pessoas, ficar escondida por um nome fantasia da empresa. A gente queria um nome que representasse a gente. Então, foi isso que a gente fez. E o escritório, nessa mudança, no primeiro ano depois disso, a gente cresceu 300% em relação ao ano anterior. E aí, a gente viu que, assim, foi a decisão mais correta que a gente podia ter feito. São decisões difíceis que se tomam, mas muito importantes, né? Muito. Eu li uma vez num livro, que agora eu não lembro qual, mas era uma frase que falava que as conversas difíceis transformam. Então, é uma coisa que até eu uso isso muito hoje, quando Vou anotar aqui, tá? Quando eu tô pensando em alguma conversa, que eu falo, nossa, que preguiça, eu não quero ter essa conversa, vai ser muito difícil. Eu lembro disso. E foi o que eu falei pra Bia no dia que a gente foi conversar com o terceiro sócio. Eu falei, Bia, isso vai transformar o escritório. E ela, com toda certeza, embarcada nessa também. E foi o que a gente fez. E foi a primeira vez que eu realmente comprovei essa teoria. As conversas difíceis transformam. E depois disso, nunca saiu da minha cabeça. É uma coisa que é um mantra. Fica aqui dentro sempre que eu tenho que ter uma conversa difícil. E é interessante isso, Carol, porque a maioria das pessoas, elas têm um certo receio, né? E elas fogem de conversas difíceis. E conversas difíceis fazem parte da vida adulta. Sim. Né? E principalmente empreendedores que vão lidar com desafios o dia inteiro, todos os dias, a todo momento, vai precisar em algum momento ter conversas difíceis. Vários momentos, né? Vai ter que aprender a se posicionar, dizer Sim. não. Imagina só se você não tivesse dito não para esse colaborador, para esse sócio naquele momento, onde vocês estariam agora? Não sei. Não sei se teríamos vingado, assim, se a gente teria realmente dado certo. Não sei imaginar, assim, é uma coisa que não faz sentido. Eu e a Bia, desde o início, sempre
fomos muito conectadas e hoje, assim, a gente gira, assim, numa frequência que todo mundo vê, sabe? Assim, todo mundo fala, nossa, eu admiro a sociedade de vocês. E é uma coisa que é das coisas que eu tenho mais orgulho do escritório. É do que a gente construiu. É de termos nós duas, de sermos parceiras e de termos realmente tudo isso que exige a nossa coragem, né? Que vai passando aí os desafios ao longo do caminho. Com certeza, com ela ao meu lado, foram bem mais fáceis do que poderiam. E são quantos anos já de empresa? A gente tem 5 anos de escritório. 5 anos. Isso. Eu e a Bia, a gente é amigas há 20. Então, assim... Ah, entendi. Foi uma coisa que... foi a base, sabe? Pra gente conseguir ter uma boa sociedade. E, na verdade, tem uma coisa que eu falo, assim, que eu fico sempre analisando, assim, né? Que bacana a gente ter uma coisa que dá certo num assunto que tantas pessoas não dão. E aí eu parei pra pensar, falei, gente, eu enumerei 3 coisas na minha cabeça que foram as primordiais pra ter essa sociedade que funciona. A primeira delas é a base. Eu e a Bia, a gente tem essa amizade, esse respeito. A gente sempre foi amigas próximas, não era uma amizade... Deixa eu anotar aqui. Então, são 3 coisas, né, que você identificou que são importantes para se manter uma sociedade. Exato. Né? Tá, a primeira é a base. A base. Então, o que acontecia muito quando a gente era estudante era que pessoas que se conheciam há pouquíssimo tempo se juntavam e você fala, nossa, coragem, porque como você vai saber, né, assim, como que a pessoa é num momento difícil? Como que a pessoa reage às situações? Então, a gente tinha essa segurança, né, de conhecer muito bem uma outra. E de ter já um respeito, uma admiração. Então, foi bem mais fácil. Eu queria ter tido essa conversa com você antes, há um tempo atrás, porque eu errei já no primeiro. É mesmo? Já na base? Já na base. Eu tive um erro muito, muito grave já na base. Erro de base. Olha só, o que você está falando é tão importante que eu, por não saber ou por não ter tido... não que isso seja muito óbvio, né? Pode parecer óbvio, né? Você vai fazer uma sociedade é praticamente um casamento, né? Com uma pessoa que você não conhece, mas é da falsa sensação de você conhecer a pessoa. Sim, imagino. E aí você insistir, né, em aspectos comuns em relação a negócios e achar que vai dar certo. Mas enfim, a primeira é a base. Aprendi, tá vendo? Aí. Constatou o que você falou. Não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. A segunda, eu diria que são as habilidades. Então, eu não escolhi a Bia só porque a gente era amigas. Ela não me escolheu só porque ela gostava de mim. Então, a gente conhecia as habilidades umas da outra. Então, assim, eu sei o que a Bia é boa de fazer. Eu sei como que a Bia é organizada, eu sei como a Bia tinha, né, ali a organização que eu queria para uma sócia, realmente a técnica. A Bia era técnica, sempre foi muito técnica. Então, eu sabia das capacidades dela desde o início. Então, não foi alguém só pela amizade. Foi alguém que, para um negócio, eu sabia que seria, ia agregar muito, sabe? Então, para mim, essas habilidades a pessoa tem que ter. Tem que ter uma habilidade que vai agregar para o escritório. Aí eu quero te fazer uma pergunta. As habilidades, elas precisam ser complementares. As habilidades que a Bia tem são as mesmas que você tem? Não. Algumas sim, mas não todas. Assim, a Bia, a família dela tem 2 engenheiros. Pai e irmão da Bia são engenheiros. Então, a Bia, ela tem uma parte técnica nela que é, assim, admirável. Eu olho pra Bia e falo, como você pensou nisso? E, assim, vivendo com ela todo dia. Às vezes eu falo, Beatriz, eu nunca ia ter notado isso aqui. Então, ela tem uma técnica que complementa muito com a minha parte criativa. Eu gosto de criar. Tanto que no escritório, cada uma de nós coordena um setor. Eu coordeno o criativo e ela coordena o técnico, de projeto executivo, que é detalhamento, né? Então, a gente se complementa muito nisso. Porque eu tenho, às vezes, uma cabeça um pouquinho mais viajada, assim, sabe? Eu gosto dessa criação. E ela gosta dessa parte pé no chão. Então, a gente se linka muito nisso, sabe? Legal. Mas e a gente fala assim, a Bia, ela é muito organizada no ambiente, sabe? O ambiente da Bia tem que estar sempre impecável. Tanto que eu falo que ela gere o espaço físico do escritório, porque fica impecável sempre. E já eu gosto muito da parte empresarial.
Eu gosto muito de, assim, pegar a gestão, entender os números, a parte financeira do escritório, planejamento, software de gestão, tudo eu que implanto no escritório, eu que testo essas coisas novas. Então, a gente tem esses complementos, sabe? Eu acho muito bacana. Acho que flui. E aí tem a terceira. A terceira, objetivos. Objetivos. A pessoa tem que ter os mesmos objetivos que você. Então, eu e a Bia, a gente tem objetivos muito parecidos. Assim, a gente tem o mesmo sonho. E eu vejo que a entrega dela pro sonho é igual à minha. Então, não tem aquela coisa assim, um participa mais, o outro participa menos. Eu e a Bia, a gente se entrega o mesmo tanto. E isso que me deixa em paz. Porque eu sei que o objetivo dela é fazer esse escritório virar o maior escritório de Belo Horizonte. Uau. Se não do Brasil. Amém. Então, amém. E o meu é o mesmo. Então, isso é muito bom, porque na hora que a gente vai programar, discutir, conversar qualquer coisa, isso tá sempre fresco na nossa mente. A primeira coisa que tá aqui na cabeça é o escritório. E ele é o primeiro lugar para mim e é o primeiro lugar para ela. Então, isso isso para mim é muito importante, porque eu acredito que muitas pessoas que talvez estão nos assistindo e nos ouvindo aqui podem estar passando pelo mesmo desafio de estar associada a uma pessoa que não pensa em direção ao mesmo objetivo, né? Porque não tem problema você ter um sócio ou uma sócia que pensa diferente. Sim. Eu acredito que isso é muito bom, inclusive, né? Você complementa as linhas de pensamentos, né? Isso é muito importante. Sim. São visões de mundos diferentes, mas que estão indo para o mesmo objetivo, mas tem que ir para o mesmo objetivo. Importantíssimo. Eu imagino que, por exemplo, lá atrás, quando vocês estavam ainda no primeiro formato de empresa, pode ser que a terceira pessoa não estava indo pelo mesmo objetivo. Exato. Não tinha a mesma visão que a gente tinha. Então, realmente, isso não tem como você ter uma sociedade se você não tem objetivos claros e que são os mesmos. Igual você falou, todo o resto pode ser complementar, diferente, que, né, realmente somam, mas o objetivo ele tem que ser o mesmo. E, Carol, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram aí no início dessa trajetória? E, olhando para o seu lado profissional, qual foi o seu maior desafio? Olha, eu acho que, assim, em termos do escritório, o maior desafio foi o pontapé inicial. Assim, entender como que funciona ter uma empresa no Brasil. A burocracia, quem que eu tenho que procurar, o que meu escritório precisa ter, quais documentos eu preciso ter para funcionar, a parte de imposto, a parte de contabilidade. Você pode contratar a melhor empresa de contabilidade do Brasil, mas eu não vou entregar os números da minha empresa e não querer entender. Então, eu queria entender os impostos, eu queria entender por que esse e aquele, por que 6 e não 15. Então, isso foi uma parte muito difícil e que foi sofrida, porque principalmente a parte de contabilidade. Então, tem muita coisa para entender, Nossa, são tantas esferas que você tem que pensar para realmente formalizar e abrir uma empresa que realmente dá uma travada, né? Com certeza. Agora, o meu maior desafio, acho que eu não sei se eu consigo enumerar porque empreender para mim é o maior desafio, é a paciência do empreendedorismo, sabe? É a paciência de ver que a gente está construindo, né? Assim, a gente já alcançou tanta coisa bacana e às vezes eu penso, calma, novas, maiores coisas vão chegar. Então, ter essa maturidade de que uma coisa não fica pronta da noite pro dia. Você não faz sucesso da noite pro dia. Então, saber que esse caminho é devagar, e eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então esse para mim é o maior desafio, eu acho. É saber esperar, né? Saber esperar. Exato. Porque a gente sabe que a gente vai chegar lá. Sim. Nós temos planos, planejamento. Eu acredito que todo empreendedor ele precisa planejar. E mesmo quando o nosso planejamento não chega ao tamanho ou ao nível que realmente a gente precisa chegar, mas a gente está planejando, a gente está construindo, a gente está indo. Só que pode parecer que às vezes as coisas não estão acontecendo, né? Isso. E quando você menos espera, você descobre que está acontecendo sim. Porque às vezes a gente faz muitas ações, né? Assim, uma captação ativa de cliente, ou às vezes alguns projetos ali que você fala, isso aqui vai me dar um retorno no futuro. E aí você fala assim, tá, mas quando?
quando você distrai, quando você tá ali pensando em outra coisa, do nada, você olha e fala, isso aqui foi aquela captação que eu fiz há 2 anos atrás, aquele networking que eu fiz, aquela pessoa que eu conheci, que eu falei do meu trabalho, 2 anos depois tá aqui, veio me procurar. Então, essa paciência, ela é muito difícil. Mas, ao longo do tempo, você vai vendo que ela tem que existir. E quanto mais tempo você vai plantando, mais rápido as coisas vão chegando. Então, a gente está plantando há 5 anos. A velocidade das coisas vai melhorando, vai realmente incrementando aí os acontecimentos, porque a gente tem 5 anos de plantação. Então, realmente é muito bom. Assim, depois de um tempo, realmente vai acelerando, mas quem é ansioso queria que fosse mais rápido, né? É para ontem, né? É. Como é que foi os primeiros clientes, assim? O que vocês fizeram para vocês começarem com os clientes até os dias atuais? Olha... É muito por indicação? Você começa com aí um projeto dá muito certo, o outro indica? A gente tem muita indicação. Assim, o ciclo da indicação, ele demora um tempinho para ele ficar muito frequente. Então, no início, a gente tinha indicação de pessoas que acreditavam na gente, mas nem tinham feito trabalho com a gente. Então, tem realmente muita família, muito amigo que indica, que fala bem da gente. Mas depois de uns anos, os clientes que já aconteceram, projetos finalizados, eles vão falando. E às vezes vão chegando pessoas assim que você fala, nossa, de onde você veio? É um cliente que a gente atendeu no primeiro ano do escritório e falou da gente. Olha, então, é uma coisa que vai ramificando, né? E aí a indicação vai começando a ficar cada vez mais frequente. E sim, é uma das maiores formas que a gente tem hoje junto com o Instagram. Então, que, diga-se de passagem, é um Instagram muito bem feito, muito bem gerenciado. Que bom que no você final gosta. Aqui ela vai deixar as redes sociais dela, né? E enfim, então vocês vão ter que esperar até o final para vocês descobrirem o Instagram. Ô, Carol, a arquitetura, ela é uma profissão que combina, como você mesma disse aqui em relação às competências, criatividade e técnica, né? Como que você encontra equilíbrio entre esses 2 aspectos no trabalho de vocês? Eu acho que esse equilíbrio, ele fica natural depois de um tempo. Porque a parte da criatividade, ela envolve muita técnica também. Então, hoje em dia, o projeto ele não vem só a parte criativa, que a gente realmente tira ali as ideias da cabeça e depois vai fazer a análise técnica. Hoje, o projeto ele vem todo técnico desde o início. Então, se eu criei um móvel diferente, uma solução de uma marcenaria num espaço, desde o início eu já pensei se tecnicamente aquilo vai funcionar. Mas é uma coisa que a gente vai adquirindo com a experiência. Você vai fazendo, você vai testando, você vai errando. E aí, depois de um tempo, você entende que a técnica e a criatividade, elas estão juntíssimas. Desde o início. Às vezes, elas se separam rapidamente. Então, na hora de criar, eu falo assim, calma. Distrai um pouco do que pode dar errado. Pensa, só flui. E aí, sai alguma coisa, mas na mesma hora eu já vou e trago a técnica de volta. É como se você separasse ela um minutinho ali, só para o pensamento melhorar, depois pega de volta. Então, é lado a lado. Assim. Porque eu tenho a impressão que, assim, não tem limite. O fato é que não tem limite para a criatividade. Não. O cliente pode chegar e começar a sonhar junto com vocês ali coisas inimagináveis e vocês terem que trazer o cliente ali para a parte mais pragmática, né? Isso já aconteceu com vocês? Já. De vocês pegarem um projeto assim, me fala aí algumas experiências de vocês com clientes, né, e traz um pouco assim do contexto em relação a ideias que o cliente trazia, aí vocês falam, olha, eu acho que não sei se vai dar para fazer ou vamos fazer acontecer, porque às vezes tem que peitar, né? Falou, sim, às vezes não, muitas vezes. Assim, é uma coisa que a gente sempre fala com os clientes desde o início. Eu falo, olha, vocês podem ficar totalmente livres, me manda tudo que vocês gostam, me explica o que vocês querem. Eu vou ser a pessoa que vai, com muita educação, falar, olha, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, vamos para outro caminho. Então, essa intervenção, nossos clientes são muito abertos a esse tipo de intervenção, mas desde o início a gente já prepara. A gente fala, olha, fica à vontade, mas eu vou te ajudar, eu vou te falar o que vai funcionar, vou te falar o que não vai funcionar, principalmente. Mas, muitas vezes, assim, frequentemente chegam clientes que às vezes não têm muita noção, assim, do que não é culpa deles, é normal, realmente eles estão contratando um arquiteto para isso. Mas eu diria que o que a gente mais vê hoje é o tal de, por exemplo, um Pinterest. Então, eu vi isso na internet, eu quero fazer assim. E muitas vezes não são soluções que funcionam.
Então, a gente gosta muito, assim, a gente já sabe que é uma frase que vai acontecer em todo projeto. Achei isso aqui na internet. Aí eu vou falar, ó, lindo na internet, mas deixa eu te falar o que vai acontecer na sua casa. Então, a gente gosta, é engraçado, assim, a gente se diverte, mas acontece muito. A gente tem que pôr os pés do cliente no chão e isso é nosso papel. E eu falo isso com ele justamente por isso. Fique à vontade, pode viajar, eu vou te trazer. Então, é importante. E até, às vezes, o próprio cliente, vamos supor, ele chega pra mim e me dá um budget. Ele fala quanto ele quer gastar. E ele me pede coisas que, às vezes, não são compatíveis com isso. Então, a gente tem esse dever de direcionar. E é um dever complicado, né? A gente tocar nesse assunto financeiro. Às vezes, tem alguns clientes que falam assim, não quero falar dessa parte. Eu falo, beleza. Eu falo, pode ir fazendo que não quero te dar um budget. E a gente vai fazendo. Então, assim, é um desafio. Mas é um risco isso, hein? É um risco. Trabalhar sem uma previsão de orçamento. Sim. Hoje a gente tem muito trabalho sem previsão de orçamento, mas no início a gente tinha muito essa questão, né? Assim, olha, eu tenho esse budget para cumprir, e hoje também, claro, né? Acontece muitas vezes, e a gente tem que realmente mostrar o que vale a pena, porque às vezes não dá para pôr tudo o que o cliente quer em casa. Então a gente fala, ó, vamos priorizar isso aqui, que vai com certeza mudar ali o ambiente, vai dar um destaque que a casa precisa. E isso aqui a gente deixa de lado. Então, a gente gosta de pontuar essas melhores escolhas e sempre priorizando o que o nosso escritório acredita. Então, por exemplo, eu sempre vou falar para o meu cliente investir em um material natural. Então, se for para a gente fazer uma bancada, vamos fazer uma bancada num quartzito, vamos fazer uma bancada num mármore bacana. E a gente deixa, às vezes, ali algum outro item um pouquinho a menos, para a gente conseguir investir no que realmente importa, sabe? Entendi. Mas e se o cliente aparecer e falar o seguinte, ó, a gente não tem orçamento, mas eu quero isso. E é uma coisa que talvez, assim, não funciona, né? Sim. Como que vocês lidam com esse cenário? No escritório, a gente tem a filosofia de ser sincera desde o início. Então, é uma coisa que a gente avisa aos clientes que vai acontecer. A gente fala, ó, você vai ter sempre a nossa opinião técnica. A última voz é sempre do cliente, óbvio, a casa é dele, a gente sempre deixa isso claro. Mas a sinceridade de dizer ali se alguma coisa que ele propôs não funciona, se alguma coisa que ele propôs não vai ficar tão legal, essa liberdade a gente tem, assim, a gente sente bem à vontade para fazer, inclusive. Eu tenho a impressão que os arquitetos muitas vezes fazem milagres. A gente faz. Porque, assim, os projetos que eu vejo de arquitetos, assim, são coisas... Como que ele conseguiu resolver isso? Sim. Você vê ambientes assim pequenos, minúsculos, e aí com uma visão de um arquiteto ele consegue fazer aquele ambiente ser, sei lá, ser multi-coisas, né? Multiformatos, Sim. assim. Várias funções, né? Várias funções, essa que é a palavra, multifunções. Como que é isso para vocês, assim, ser visto dessa maneira também? Eu acho que a gente faz milagres. Realmente, às vezes, até a gente olha pro projeto e fala, gente, como que a gente conseguiu colocar, assim, dessa forma, fazer isso aqui funcionar? Que às vezes tem pedidos que são estranhos, né? Assim, eu preciso num quarto ter um home office, ao mesmo tempo tem que ser um quarto de hóspedes e quando eu fizer reunião não pode parecer que é um quarto. Então, tem várias coisas que essa é uma demanda até comum depois da pandemia, mas tem vários pedidos que chegam e que a gente tem realmente que dar realmente criar mesmo, falar, eu tenho que fazer um jeito disso tudo funcionar. E quando dá, a gente fala, gente, funcionou. Então, realmente... Carol, assim, ó, a palavra funcional, ela precisa existir na arquitetura mesmo, assim? Olha, você não pode criar alguma coisa que somente o cliente queira por uma questão de vaidade, porque acha bonito, porque acha diferente? Pode muito. Inclusive, eu bato muito nessa tecla. Às vezes, a gente tem pessoas que focam muito no funcional. Então, a gente propõe alguma coisa, a pessoa fala, nossa, mas isso vai ser muito difícil de limpar. E eu sei que existem vários momentos em que é necessário esse funcional. Ele é realmente muito importante. Mas ele não é sempre a prioridade. E é uma coisa que a gente fala. Então, por exemplo, pedra vai ser sempre mais difícil de cuidar do que um porcelanato. A pedra você tem que permeabilizar, tem produtos específicos que você tem que passar. O porcelanato, ele é resistente, aguenta quase qualquer coisa. Só que a pedra é natural, é muito mais bonita, é um material muito mais sofisticado. Então, muitas vezes, a gente fala, tudo bem, não é o mais funcional, mas é o que o projeto merece.
Então, essa funcionalidade, ela é muito... Nossa, gostei disso que você falou. É o que o projeto merece. Com certeza, com certeza. Às vezes o cliente tem um apartamento lindo, super bacana, e a gente vai colocar um material ali que não condiz com o apartamento. Então, é importante a gente também falar, tipo, isso vai ser mais difícil de cuidar, sim, mas vai ser uma coisa que agrega valor ao imóvel, que consegue ali agregar esteticamente também. Então, funcionalidade, ela é importante, muito, mas não é uma lei, entendeu? Entendi. Eu tenho uma curiosidade em relação às obras, assim. Como que vocês gerenciam as obras? Porque um escritório que possui muitas obras, né, ele vai ter que acompanhar. Como que funciona essa gestão? Porque eu vejo os arquitetos assim, ó. Hoje está gravando uma obra, amanhã está gravando uma outra, outro gravando uma outra. Eu falei, gente, são muitas obras. Como que ele faz essa gestão? Como que vocês fazem? Parceiros. Então, assim, a gente não gere obra. Gerir mesmo, estar ali dentro todos os dias, organizando a obra. Hoje a gente conta com parceiros incríveis que fazem todo o gerenciamento da obra. Então, o cliente, ele contrata o arquiteto, contrata o nosso escritório e contrata também uma equipe de obra, uma equipe de engenharia que vai executar a obra dele e que dentro dessa equipe tem a pessoa responsável pelo gerenciamento. Essa é a pessoa que eu vou conversar. Então, essa é a pessoa que vai me passar os problemas que são de arquitetura, os problemas que realmente eu tenho ali que intervir. É a pessoa que vai me atualizar. Tudo certo aqui, instalaram isso, instalaram aquilo, tá tudo tranquilo. E eu entro na hora que eu sou necessária. Então, o nosso escritório, ele intervém sempre que, vamos supor, a gente tem uma medição de marcenaria. Ou seja, a marcenaria, mesmo com o projeto em mãos, vai lá e confere todas as medidas. A gente acompanha, porque é um momento em que existem dúvidas de arquitetura, afinal de contas, o projeto é nosso. Então, a gente esclarece, a gente participa. Agora, tem vários momentos que a nossa presença não é necessária, que esse gestor de obra vai resolver. E tudo que for de arquitetura vai chegar nos meus ouvidos para eu poder resolver também. Entendi. Então, você vai às obras quando você percebe que tem uma participação mais ativa. Isso. É assim com todo o mercado? Não, tem muito arquiteto que gerencia. Mas eu e a Bia, a gente acredita muito nessa especificação, sabe? Assim, em ser... um projeto que especifica bem, especificar é o que a gente indica, né? Assim, esse material aqui, esse material ali. Um projeto bem especificado, ele consegue muito bem ser executado por outras pessoas. Então, a nossa participação, ela realmente pode acontecer do jeito que acontece. Agora, a gente tem também muitas pessoas que participam ativamente da obra, muitos escritórios de arquitetura que estão lá dentro. Só que a gente acha que isso dissipa um pouco a atenção. Então, o nosso escritório, ele prefere ser excelente em projetos, fazer essa especificação de todos os materiais, de tudo que acontece na obra, de uma forma incrível, para que a obra consiga andar sem mim. E aí, eu gasto toda a minha energia nisso, em projeto. Então, eu falo, sempre que o cliente me pergunta, você gerencia a obra? Eu falo, não, nosso escritório é especializado em projetos. Então, eu acho esse direcionamento, ele ajuda a clarear, né? Faço projetos e eu dou apoio à sua obra. Ô, Carol, eu posso te fazer uma pergunta polêmica? Ai, pode. Que medo. Não, você vai saber responder. É verdade que existe um entrave entre os engenheiros e os arquitetos? Olha, se esse entrave existe, a gente nunca viveu, tá? Graças a Deus, porque hoje os engenheiros são nossos maiores parceiros. Uau, que legal. Sim, eles que fazem a obra funcionar. Eles que vão pôr meu projeto de pé. Então, assim, no nosso escritório, esse entrave nunca existiu. Porque, assim, a gente vê, né? Inclusive, tem muitos memes tem com muitos isso, memes. Né? Eu recentemente até vi um meme de uma arquiteta entrando e falou assim, eu quero que... Pode derrubar isso aqui, pode derrubar aquilo. E o engenheiro, não tem como. Você já calculou como é que faz para derrubar. Se derrubar isso aqui, cai tudo. Sim. Porque, assim, acontece. Aí dá a ideia de que o arquiteto é aquele que viaja no projeto, que imagina coisas inimagináveis, e na hora de executar não tem como executar aquilo, né? E o engenheiro vem podando tudo, né? Esse é uma coisa muito mais de meme do que na realidade. Que porque, legal. Assim, pelo menos os nossos projetos, eles são muito resguardados com isso, sabe? Tudo que a gente... Então, vamos supor, a gente vai tirar uma parede de algum apartamento e integrar a cozinha com a sala. No meu projeto vai estar escrito, isso só pode ser feito após validado por engenheiro estrutural. Então, a gente tem todo esse cuidado, porque a gente sabe que o cálculo estrutural é deles. Eu não vou sair derrubando tudo sem perguntar se eu posso fazer isso. Então, obviamente, para o meu trabalho funcionar, eu preciso do aval deles. Então, isso, assim, eu entendo, esses memes realmente aparecem muito no Instagram para mim também, mas eu acho que eles são mais...
assim, realmente meme, comerciável, assim, fácil de viralizar, engraçados, mas não vejo como verdade. Ah, entendi. Não Que vejo. bom. Bom saber disso, né? Porque Mas é. eu vim, por exemplo, com essa pergunta ali na mente, falei, poxa, porque a gente, assim, né? A gente que não vive esse universo, dá a impressão de que, né, é bem complicado ali a relação, né, de uma área com a outra, né? Não, mas realmente não acontece. Que bom. É muita gente que a gente tem que lidar, né? Assim, não é só engenheiro. Se fosse só engenheiro, tava fácil. Mas a gente tem que lidar com diversos fornecedores. Então, essa relação complicada, ela acontece em formas que, graças a Deus, não acontecem mais hoje. No início acontecia porque a gente tinha que procurar parceiros ali que a gente acreditava. Então, às vezes, a gente não conseguia ser ouvida por um. A gente achava que a pessoa estava colocando ali soluções que não combinavam com o projeto. Mas hoje a gente já tem uma cartela aí de fornecedores que andam com a gente, que são nossos parceiros, e que essas situações difíceis, elas são, inclusive, raríssimas. Que legal, Sim. legal. Ó, eu lembro de uma vez que eu vi nos seus stories uma cena, você gravando num lugar onde era um banheiro que tinha uma banheira. E aí o cliente pediu para tirar a banheira, não é isso? Isso. Acho que ele pediu para tirar a banheira e vocês iam transformar aquele local numa outra coisa. E depois você mostrou depois o projeto, né? Sim. Esse projeto já finalizou? Já. Já finalizou, né? Já. Eu achei incrível aquilo. Porque, eu não sei, provavelmente deve ser um dos projetos mais simples para vocês, né? Esse não foi um projeto simples. Esse projeto foi um projeto difícil. Por quê? Essa questão de tirar a banheira, hoje em dia ela acontece muito. Eu acho que isso é muito individual, assim, né? Isso que é o mais diferente, assim. Cada cliente pede uma coisa. Então, essa cliente, por exemplo, tinha uma banheira grandona no banheiro, ela não quis mais a banheira. Na verdade, eles tinham acabado de mudar para apartamento e acharam que a banheira não fazia sentido. E aí, a gente transformou esse banheiro, a gente teve que mover ponto de bacia sanitária, que é uma coisa que, não sei se todas as pessoas sabem, mas a gente não consegue mover só num apartamento. Você tem que ir no apartamento de baixo, fazer obra no teto do seu vizinho, para conseguir mover uma bacia sanitária. Então, Nossa. é uma coisa que a gente não faz, porque normalmente é muito difícil de acontecer. O apartamento dessa cliente, ele era o primeiro andar, então embaixo era o salão de festas, e o salão de festas estava precisando de uma reforma no gesso por conta de uma infiltração que tinha tido. Em função da banheira? Não, de outra coisa. Aí a gente falou, vamos aproveitar, a gente vai mudar o ponto do ralo, a gente vai mudar o ponto da bacia sanitária, e a gente reestruturou o banheiro inteiro, então eu movi tudo de lugar. Aí o banheiro ficou outra coisa muito mais espaçoso. Eu fiquei muito curioso. Eu lembro que até te chamei nos stories, né? Perguntei. Foi mesmo. Porque é isso que a gente imagina. Quando eu falei que os arquitetos, eles parecem fazer milagres, é por isso. Porque o cliente, ele só quer... Tira isso aqui da minha frente, né? Sim. E o arquiteto, ele tem que pensar em todas essas coisas. Exatamente. Que bom que foi no primeiro andar, né? Exatamente. Porque se fosse em outro andar e o vizinho simplesmente não quisesse que entrasse na casa dele, o que ele tem todo direito, não ia poder mudar. A gente podia tirar a banheira, mas a gente ia ter que trabalhar ali no mesmo espaço que era a banheira para resolver os chuveiros, por exemplo. E para colocar uma piscina na cobertura, por exemplo? Você acha que tô fazendo uma pergunta de leigo aqui, porque eu realmente estou interessado em saber, tá? Você acha que é mais complicado colocar ou tirar? Porque para colocar você tem que também olhar o laudo estrutural, tem que ter... para colocar uma piscina, o prédio tem que estar preparado. Entendi. Então, as coberturas hoje, elas vêm com a preparação, né? A carga que a piscina vai exercer sobre a estrutura do prédio, ela já está calculada. Inclusive, a gente já sabe até a capacidade de litros que a piscina pode ter. Então, isso aí, hoje em dia, já é tranquilo, né? Agora, essa questão de tirar já é mas realmente mais fácil, né? Colocar é mais difícil, com certeza. Não, eu te fiz essa pergunta porque me veio agora à memória um apartamento que nós moramos, que era um apartamento de cobertura também. E aí a gente ia na sacada assim e ficava pensando, nossa, seria muito bom se colocasse uma piscina aqui, né? Aí vem a mente de alguém de humanas que não entende nada disso, né? E a minha esposa, que é engenheira, ela já começava a falar assim, Felipe, não tem nem como fazer isso aqui, porque tem que fazer ela já via tudo. E aí você falou uma coisa interessante, que tem que ver a estrutura do prédio. Sim. E era um prédio que não era tão novo assim. Então, provavelmente, para colocar uma piscina ali... Muitas vezes não é possível em prédios antigos,
Então, realmente, é a primeira coisa. Nem se eu tivesse uma verba infinita, Carol. Nossa Senhora, eu acho que nem assim... Não, tô brincando, com verba infinita, quase qualquer coisa é possível. Porque você vai ter que fazer ali um acordo com todos os vizinhos. Não, eu tô brincando. Você ia ter que mexer na estrutura do prédio inteiro. Acho que é... E aí, o custo é do cliente, né? Vamos só fazer um exercício aqui, tá? Suponhamos que seja um prédio como este, tá? Que não é tão novo assim, e o cliente quer porque quer colocar uma piscina ali. E ele tem uma verba para isso. Aí, falando da viabilidade, não é viável colocar, tá? Como que um arquiteto lida nessa situação? E o cliente tem a verba. Essa situação, ela... Assim, a gente já vivenciou situações de clientes comprarem, às vezes, o apartamento e não terem todas as informações que eles precisavam. Então, assim, é frustrante, mas a gente tem que alertar, né? Falar, olha, infelizmente a gente não vai conseguir colocar isso, porque o prédio não tem essa capacidade. E isso, infelizmente, é vida real, né? Acontece. A gente tem que alertar, falar, não vai ser possível, mas vamos trabalhar outra coisa. Ao invés de a gente ter uma piscina, vamos colocar um spa ali, a gente dá uma carinha diferente para aquilo ali ficar parecendo próprio para isso, que a intenção sempre foi ter um spa, sabe? Não uma piscina. Então, assim, a gente tem maneiras de contornar e a gente foca nisso. Eu não vou só chegar pro meu cliente e falar, sinto muito, sua piscina não vai dar certo. Eu vou falar que a piscina não vai dar certo, mas eu já vou dar a solução. Ah, legal. Já vou falar para ele o que ele pode fazer para compensar a falta dessa piscina. Que legal, Carol. Mas uma coisa que é importante, assim, todo mundo que for comprar um apartamento precisa ter uma assessoria do arquiteto até para essa compra. Porque você vai entender o que pode e não pode antes de comprar. Porque é triste quando a pessoa já compra e você tem que contar para ela depois que ela já comprou o apartamento que alguma coisa que ela sonhava não era possível. Essa informação eu não sabia. Sim. A gente, inclusive, assim, muitos clientes antigos nossos, a gente não faz isso, né, como um serviço avulso, mas cliente antigo que liga pra gente e fala, eu quero um projeto novo, quero um apartamento novo, me ajuda a escolher. Isso é uma coisa que a gente consegue ajudar, né? Falar, aqui, você que gosta, a gente já conhece o cliente, né? Então, você que gosta de mesa de 10 assentos no jantar, aqui não vai dar, já vão procurar um que tem uma sala melhor. Então, a gente consegue aí auxiliar nessa parte. Mas é importante ter... muito cliente procura a gente realmente antes de comprar, manda assim, olha, eu tô querendo comprar esse apartamento, eu queria, né, enfim, entender. E aí, ele precisa ter um direcionamento realmente antes de efetuar uma compra tão importante, né? E não chegar lá e quebrar a cara depois. Nossa, Carol, você falou uma coisa muito importante. Olha só, fica a dica para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Se estiver procurando apartamento ou já pronto para comprar e não conversou com o arquiteto, tá? Converse antes. E quem sabe você manda um direct aqui para Carol, tá? Daqui a pouco ela vai colocar a rede social dela aqui, porque é muito importante isso. Porque de repente a pessoa está numa expectativa de fazer um monte de coisas ali que não vai ser viável, que não vai dar. Exatamente. E nem com o dinheiro, o maior dinheiro do mundo. Nem com o maior dinheiro do mundo. E aí é triste pra gente também. Aí é frustrante, né? Pra gente. Ô, Carol, o que você acha daqueles projetos exorbitantes? É que me vê agora a mente, então a gente está falando de piscina, me vê aqueles apartamentos que tem uma piscina em cada andar, sabe? Aqueles designs assim tão deslumbrantes, né? O que você acha? Qual que é a visão de você sobre isso? Assim? Olha, eu acho que existe, isso é muito na internet, né? Que a gente vê esses vídeos de às vezes um excesso, alguma coisa assim, que eu acho que realmente acaba ficando um pouco frio em alguns casos. Eu acho que eu gosto muito de uma arquitetura generosa, assim, digamos assim, né? Que tem direito a tudo, você pode ter ali, né, um apartamento muito bacana, muito espaçoso, com tudo que você precisa. Mas realmente esses que a gente acaba vendo por aí, eu acho um pouco too much, né? Assim, a gente vê umas coisas muito exageradas que às vezes a pessoa que mora ali não precisa, parece estar morando num shopping. Então não faz nem muito sentido, sabe? Mas acho que o que a gente vê aí nessas coisas que viralizam são muito... Assim, a casa do Messi, que apareceu uma vez pra mim no Instagram, a casa do Messi que tinha no meio, era em Miami, eu acho que era no meio que você só chegava de helicóptero, e aí ali era um shopping, um verdadeiro shopping center. Qual que foi o melhor projeto que você já fez até hoje na sua carreira? Nossa, esse é muito difícil falar esse. Assim, eu acho que não tem um melhor, porque assim, eu acho que o melhor sempre vai ser os que a gente faz pra gente.
Porque, assim, o cliente, ele tem as vontades dele e não são as mesmas que, às vezes, a minha ou a da Bia. Então, assim, os apartamentos, os 2 apartamentos que eu morei, que eu desenhei, que eu pensei que tinha a ver com as minhas necessidades e a do Sérgio, eu diria que, com certeza, são os meus favoritos. Quando a gente fez projeto para família, às vezes, uma família muito próxima, meus pais agora trocaram de apartamento. Tô fazendo projeto para eles e aí com certeza um projeto dos mais bacanas possíveis que eu tô, né, ajudando meus pais a realizarem o sonho deles. Então, acho que esses projetos que são nossos, que têm, né, o significado, o carinho. Eu fiz, por exemplo, o projeto do apartamento da Bia. A Bia comprou um apartamento e falou, eu não quero encostar no meu projeto. Carolina, você vai fazer meu projeto. Olha que interessante. Sim. Será que ela tinha receio de ser perfeccionista? Ou, de repente, ela queria um olhar diferente? Isso. Eu acho que ela queria ver como seria sem ser dentro da cabeça dela. E aí ela falou, o projeto é seu. Aí eu fiz o projeto do apartamento da Bia. Eu falei com ela, foi o projeto mais difícil que você já me fez fazer. Uau. Mas aí depois foi super bacana, que eu apresentei pra ela e pro Túlio, que é o marido dela. Foi super... Acho super legal. Hoje eu brinco com ela e falo assim, Beatriz, cadê o pagamento do meu projeto que eu não recebi até hoje? Mas foi muito bom de fazer. Que legal, Carol. Carol, como que um arquiteto tem que se posicionar nas redes sociais hoje? O arquiteto, ele tem que se posicionar muito de acordo com o público que ele atende, né? Assim, acho que qualquer empresa, qualquer ramo, né? Mas a gente... Hoje, o conteúdo que a gente faz, os conteúdos que a gente mostra, o dia a dia, as partes que a gente escolhe mostrar ali, são muito voltadas para os nossos clientes ali, para quem é o tipo de cliente que a gente quer atingir e para os nossos clientes atuais. Então, não é uma coisa feita sem intenção. É tudo pensado justamente para isso. Então, a gente gosta de mostrar o que a gente quer atrair. Isso vale para todas as redes sociais, para todas as áreas. Então, com certeza, ali, o que a gente está mostrando condiz muito com o público que chega para a gente. Legal, legal. Sim. Eu te perguntei isso porque eu te acompanho e eu super admiro a forma com que vocês conduzem, né, a comunicação de vocês dentro do contexto hoje que vocês atuam. E é um grande exemplo, né, para outros arquitetos que talvez não tenham essa mesma qualidade, né, de fomento, de comunicação que vocês têm. Além da arquitetura, o que te inspira? Olha, além da arquitetura, eu gosto muito, assim, eu vou falar, não é nem que me inspira de uma forma externa. É uma coisa que é interna minha, que eu amo e que é o que, pra mim, é um dos maiores orgulhos que eu tenho e que me move, sabe? Assim, que me inspira também a fazer bem o resto das coisas que eu faço na vida, que é exercício físico. Eu acho que, assim, não tem como falar de mim sem falar do que o exercício representa na minha vida, sabe? E pra mim, ele é a minha gasolina mesmo, assim, meu gás pra funcionar vem todo daí. E ver isso também em outras pessoas, ver ali esse amor compartilhado, assim, me inspira muito, sabe? E vou explicar, assim, do começo por que eu estou falando isso. Por favor. Eu, desde novinha, assim, vou ser muito sincera, talvez até um pouco dura comigo mesma, mas eu era muito medíocre, sinceramente. Eu sempre fui uma aluna que não prestava atenção em nada, chegava 30 minutos antes da prova, pedia pra alguém me explicar, sempre fui realmente na média. Não era nada ruim, mas eu também não me destacava por nada. E aí, eu tinha péssimos hábitos alimentares e não fazia exercício. Então, eu comia macarrão e McDonald's, só. E aí, eu tive uma virada de chave na minha vida com o exercício físico. Quando eu fiquei muito insatisfeita comigo, com o meu corpo, com minha rotina. E eu adquiri o hábito de ir pra academia todos os dias, comer bem. Tive uma reeducação alimentar, assim, bizarra, realmente muito radical. E isso transformou minha vida em todos os outros aspectos. Uau. Todos. Eu virei outra pessoa. Eu nunca seria empreendedora hoje se eu não tivesse tido essa virada de chave do exercício. E ele me inspira justamente por isso. Porque ver o poder que um hábito como esse tem na vida de uma pessoa... Que é um hábito angular, né? Totalmente. Ele puxa todos os outros. É assustador o poder que ele tem. E isso, pra mim, é a coisa que eu mais amo no mundo, eu acho, sabe? Assim, é a coisa que mantém meus pés no chão e que realmente me inspira a fazer o resto das outras coisas do meu dia bem. A Carol, ela foi a minha vizinha de porta. Sim. E pra endossar o que ela tá falando, ela é muito disciplinada. Muito disciplinada. Por quê? Porque
eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de acordar cedo, fazer meu devocional, ter meu momento a sós com Deus, de orar e tudo mais, e depois eu vou fazer atividade física. E você acorda muito mais cedo, né, pra poder treinar, não é? Sim, eu acordo 4h30 pra treinar. Eu queria saber esse horário, sabe por quê? Porque eu ouvia você saindo, eu ouvia. E eu falava assim, gente... E aí eu comecei, sabe o que eu comecei a pensar? Eu falei, não, peraí, eu tenho que acordar mais cedo. Não é possível. Aqui, sinceramente, eu tô falando a verdade com você. Eu comecei a pensar, eu tenho que acordar mais cedo. Porque olha como que ela é disciplinada, ela tá acordando. Gente, eu não aceito acordar mais tarde. Na hora que eu tô saindo, ela tá voltando e o dia dela vai ser longo, vai ser... Olha só que interessante, o que você tá falando é verdade. Você tem uma disciplina. Sim. E a disciplina da atividade física, ela espalha para todas as outras áreas da vida. A atividade física, ela trabalha com uma dor direta. Principalmente quem faz musculação e tudo mais, ela trabalha com dor. Desconforto o tempo todo. E na vida a gente vai ter muito desconforto. É isso. Na vida a gente vai ter muito mais dores do que prazeres. Muito mais desconforto do que confortos. Então, se a gente não souber lidar com isso, dificilmente a gente vai vencer os desafios. Exato. E a atividade física, ela traz esse equilíbrio, né? Ela traz essa aprendizagem, né? Você lidando com a dor todos os dias e se superando, você também passa a levar isso para as outras áreas. Completamente. Tenho certeza que, por exemplo, um desafio num projeto no seu dia a dia, que você achar que vai ser muito desafiador, você vai lembrar da dor que você supera todos os dias e falar assim, pô, eu consigo superar isso também. Sim, realmente é uma coisa que a Bia brinca comigo. Ela fala, se você não for na academia, eu não quero nem te encontrar. Porque ela sabe que eu fico, parece que desregula minha cabeça, sabe? Eu gosto, é a primeira coisa que eu faço no dia. Eu gosto de ter é um momento meu, sabe? Assim, é um momento que eu nem gosto de treinar com amigos em dia de semana. Eu sei que tem muita gente que gosta. Eu gosto de treinar sozinha com a minha música. E é uma coisa que me conecta. Depois disso, eu posso começar o dia. Antes disso, eu não respondo o WhatsApp. Antes disso, eu não entro direito no Instagram, só se tiver alguma coisa muito importante pra eu olhar. E depois disso, eu vou viver. Mas antes, é sagrado. Sagrado. Nossa, ninguém mexe no meu horário de exercício de manhã. E aqui, você deveria postar. Pois é, eu devia postar isso. mais. Sabe por quê? Aconteceu de um dia, quase todos os dias, eu posto uma foto, eu caminho fazendo um cardio na esteira. Sim. Que aí eu gosto de fazer um aquecimento antes de treinar. Você não imagina o impacto que isso teve na vida de muitos seguidores meus. É mesmo? Gente que estava estagnada, gente que estava sedentária e começou a caminhar porque me via postando todos os dias. Que legal. Eu vejo muitas Carol, pessoas isso é fantástico. Isso é fantástico. A gente acha que às vezes a gente não impacta as pessoas e a gente impacta. Sim. Eu realmente, eu vejo, minhas amigas falam isso, falam, Carolina, você tinha que postar todo dia, você na academia. Eu falo, tem que postar, porque tem muitas pessoas que vão se inspirar com você. Você é uma empreendedora. E tem um discurso hoje que empreendedores não têm tempo, são workaholics, trabalham muito, não cuidam da saúde. E isso está mudando. Não, você vai ver todos os grandes, pelo menos a maioria dos grandes empreendedores que eu conheço e admiro, todos têm uma veia ali do esporte, seja uma corrida, seja musculação, enfim, alguma coisa, porque a nossa cabeça fica tão cheia que você precisa esvaziar de alguma forma. E que seja de forma saudável, né? Porque tem tanta coisa ruim que a gente pode esvaziar. A gente aproveitar isso e canalizar no exercício é sensacional. Sem contar que te dá autoconfiança e o mais importante de todos, que é o que eu falo sempre que pra mim é prioridade. Claro, não vou mentir, estética é muito importante, né? É importantíssimo se sentir bem com o seu corpo, mas a autonomia, às vezes até eu duvido das coisas que eu carrego. Sabe quando você vai... A gente faz montagem de apartamento, né? A gente tem que, às vezes, carregar umas sacolas, uns objetos, móvel, às vezes, já no início do escritório. Hoje as pessoas levam pra gente, graças a Deus, mas antes a gente tinha que levar. E eu falava, gente, eu tô carregando um negócio aqui que se eu não fizesse exercício, eu nunca ia conseguir. E é muito ruim você depender de alguém pra carregar alguma coisa pra você. Verdade. Então, assim, eu acho muito bom ter essa autonomia e saber que quando eu for velhinha, eu vou sentar e levantar sozinha, eu vou pegar o que eu precisar sozinha. Então, eu acho que isso é o principal objetivo, sabe? Boa. De verdade. E quais são suas referências principais hoje de vida, assim? Você falou que tem algumas referências, principalmente empreendedores. De empreendedores, eu vou falar as minhas duas principais referências. E eu não vou muito longe falar pessoas assim, Zaha Hadid, uma das arquitetas mais conhecidas. Não vou falar isso, eu vou falar pessoas que eu tive o prazer e a sorte de conhecer.
que foram 2 mentoras que eu tive. Eu e a Bia, a gente tá sempre buscando muito aprendizado, a gente gosta de fazer mentoria, fazer curso, imersão. E a gente teve a sorte de ter 2 pessoas que passaram no nosso caminho, que foi Fernanda Villefort e Viviane Mazzoni. São as 2 mentoras que a gente teve e que transformaram a nossa carreira, o nosso comportamento empreendedor, a nossa visão da arquitetura. Fernanda Villefort e Viviane Mazzoni. Isso. São 2 arquitetas aqui de BH e que a gente tem muita gratidão, assim, de ter conhecido e de ter tido a possibilidade de ser mentoradas por elas. E quais são as suas leituras favoritas? Ó, eu leio muito. Eu amo ler. E eu tenho, assim, eu leio 2 livros no dia. Eu leio na hora que eu acordo. Enquanto eu tomo café, eu leio. E aí eu sempre leio algum livro de empreendedorismo, algum livro de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E à noite eu leio algum livro de ficção, algum livro de história, assim, que eu não tenha que me conectar com nada real, assim, realmente para eu relaxar. Um livro que, assim, transformou minha vida, ele não tem um nome, eu não gosto muito do nome dele, mas ele foi o livro que me fez pedir demissão. Ele chama Trabalhe 4 Horas por Semana. Você já viu esse livro? Conheço. Ele é muito famoso e ele... Nossa, ele foi um livro que eu lembro que foi ele. A hora que eu tava lendo esse livro, falei, gente, pronto, tá decidido. Ele é realmente ele abre os olhos, assim, sabe? Sobre você ter essa liberdade que empreender traz. E o título é bem sugestivo, né? É, mas na hora que você lê, você fala assim, quê? 4 horas? Então, tipo assim, eu acho que ele... Às vezes as pessoas desanimam de ler porque parece irreal, mas assim, o conteúdo dele é muito válido. E é um livro que eu adoro. E tem um outro que uma grande amiga minha que me indicou, chama A Única Coisa. Nossa. Você já leu? Nossa, eu li esse livro umas 3 vezes, todo, mesmo? E ele é todo marcado. Eu coloco nos stories direto, indicando para as pessoas, tem ele inclusive no meu Instagram. Eu indico ele demais. Foi um dos livros que eu devorei. Eu devorei, Carol. Ele é muito bom, devorei. Né? Me trouxe ao centro. Sim, exatamente. Mas é essa, acho que é a intenção do livro, né? É quando você tá perdido, você não sabe o que você faz, tem tanta coisa te preocupando, você escolhe a única coisa que você não pode deixar de fazer naquele dia. A coisa que é mais importante, porque sempre tem uma. A gente fala que tem várias. E tem uma pergunta central, né, Carol, do livro, que é o seguinte: qual é a única coisa que você pode fazer de forma que, ao fazê-la, as outras coisas se tornam ou mais fáceis ou desnecessárias? Nossa, realmente, você devorou o livro. É isso mesmo. E eu me pergunto isso sempre. Toda vez que você está fazendo um monte de coisa, peraí, qual é a única coisa que eu tenho que fazer de forma que, quando eu fizer isso aqui, as outras coisas se tornam mais fáceis ou desnecessárias? Clareia a mente. É muito bom. Eu acho que essas leituras, assim, tem muitas que, sinceramente, eu falo, não tá me agregando em nada, e eu paro o livro no meio. Se não tá agregando, eu paro e troco. Mas esses 2 e, assim, vários outros, mas a gente tem realmente aprendizados muito importantes, né? Uau, Carol, que legal. Sim. Que legal. Carol, fora isso, o que você faz nos tempos livres? Eu tenho uma mania que o Sérgio me zoa às vezes, que é de ser produtiva, sabe? Então, até o que eu faço no tempo livre, eu tento otimizar um pouquinho, para pelo menos agregar alguma coisa. Então, por exemplo, os livros que eu leio à noite, que são esses que não tem nenhum compromisso com empreendedorismo nem nada, é só história, eles são sempre em inglês. Então, por exemplo, eu não tenho tempo para fazer aula de inglês e nem é uma prioridade minha nesse momento, mas eu faço questão de ter um inglês fluente. Então, eu leio só em inglês. Legal. A mesma coisa acontece com o seriado. Eu amo assistir o seriado. Eu sou aquelas pessoas que assistem o mesmo repetidamente. E eu gosto de ver sem legenda, em inglês, pra eu me esforçar e treinar também. Então, essas são as 2 maiores coisas que eu faço quando eu tô à toa, junto com um bom vinho, a maioria das vezes, e que não são inúteis. São coisas que eu tô fazendo, mas que de alguma forma estão, pelo menos, agregando um pouquinho em alguma coisa, pra não falar que a gente tá jogando tempo fora. Eu tenho esse cuidado também, sabe? Eu detesto ter a sensação de que você está perdendo tempo. Então eu gosto, inclusive, de assistir séries que eu possa aprender alguma coisa, né, para ser útil para minha vida. Exato. Né? É muito ruim ficar sentindo que você está ali, né? Tudo bem que o descanso o descanso ele faz parte da produtividade. Sim. Mas também no nosso contexto, a gente precisa estar o tempo todo se reciclando e aprendendo coisas novas, porque isso aí vai ser combustível para o nosso dia a dia, né, Carol? Com certeza.
certeza. E são coisas que não exigem esforço. Eu tô descansando, tô desligadíssima do mundo ali. Mas, de alguma forma, tô aprendendo alguma coisa. Mas, realmente, você tá certo. Não quero dizer que não é importante nem essencial o descanso, porque, realmente, se você não descansa, você não é ninguém. Assim, não... Verdade. Como você vai produzir se você não tiver descansado? Então, realmente, é importantíssimo e a gente valoriza muito esse momento. Maravilha. Carol, a gente tá chegando aqui, o último bloco Que do pena, nosso tá tão programa. bom. Eu adoraria poder continuar essa conversa. O papo realmente está muito bom, muito inspirador. Eu gosto de trazer pessoas relevantes que tenham não somente história, mas tenham experiência e que tenham um papo inteligente que a gente possa aprender. Enquanto a gente está falando aqui, eu estou anotando porque eu gosto de sugar um pouquinho, né, desse conhecimento. E eu agradeço demais, assim, de verdade, por você ter vindo, por você ter aceito o convite. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito relevante, muito inspiradora para as pessoas que estão nos assistindo. Mas, antes da gente finalizar aqui, eu quero ir para um quadro que chama Pega a Chave, tá? O que é o Pega a Chave? Eu acredito que existem chaves poderosas do conhecimento que destravam pessoas. Alguma frase que às vezes a gente lê nos livros, numa série, num momento muito específico da nossa vida, pode destravar aquele momento. Às vezes uma dificuldade que a gente está passando, né, um desafio que a gente está querendo vencer. E aí basta uma frase, basta às vezes um conceito, um conselho, e parece que destrava. É como se fosse uma chave que entra e pronto, destranca e você tem a liberdade de pensar com mais clareza. Então, simbolicamente, eu vou te passar uma chave, tá? Você vai pegar essa chave e você vai dar uma chave sua de algum conselho, enfim, uma frase, aquilo que você quiser para os ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo também, para que eles também sejam desbloqueados, para que, enfim, tenham uma vida boa e generosa, tá bom? Tá. Então, tá aqui a chave, pega Peguei. a chave e fala para lá, para os nossos ouvintes. Eu ouvi uma frase uma vez, que foi num podcast do Joel J, que foi o João Adib que falou, que é uma frase simples, mas que eu repito na minha cabeça todos os dias, que é: o sucesso não aceita preguiça. Você até falou a frase. Gente, essa frase, ela é tão... A Bia me passou esse podcast no início do ano e a hora que eu ouvi, eu falei, tão simples, poucas palavras, mas diariamente, às vezes, quando eu tô cansada, quando eu não tô aguentando mais, quando eu falo, meu Deus, esse é o meu limite, essa frase me vem na cabeça e é como um motor mesmo. Verdade. Você fala, então sem preguiça, então vamos lá. Verdade, verdade. Eu assino embaixo. O João Adib também é uma referência que eu admiro muito, 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 muito. O trabalho que tem feito com a CIMED tem sido extraordinário e você ter trazido essa referência agora é muito relevante porque nos dias mais difíceis, mais desafiadores, e quando a gente não quer levantar, quando a gente não quer fazer, e às vezes até legitimamente pelo cansaço, né? Quando você pensa isso, o sucesso não aceita preguiça. É como se fosse um combustível, né? Uma injeção de ânimo. Vai fazer acontecer, porque a gente está aqui, a gente está buscando sucesso, a gente está buscando melhoramento, crescimento, aprofundamento. E eu estou muito feliz por você ter vindo de verdade, Carol. Eu que estou muito feliz com o seu convite, adorei, foi muito obrigado. Bom. E Carol, como que as pessoas te acham nas redes sociais? Gente, @cabe_arquitetas. Muito bacana o nosso perfil, tá? Modéstia à parte, mas a gente mostra o nosso dia a dia, a gente mostra obra, projetos lindos. É muito bacana, podem seguir lá. É isso aí. Muito bom. Uma ex-vizinha de porta, né? Isso. E hoje ter você aqui, conhecer a sua história, a sua trajetória, para mim foi muito importante, de verdade. Muito obrigado. Bom. Eu desejo muito sucesso para você. Igualmente. Tá? Para Cabe. Que vocês possam trilhar aí uma jornada de excelentes experiências e soluções para os clientes e que vocês sejam muito felizes, muito tá bom? obrigada. Em todos os projetos que vocês fizerem, Se tá Deus bom? quiser. Eu conversei aqui com Carolina Vieira e eu estou muito feliz por esse papo e eu quero te fazer um convite, se você não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui. Olha que história inspiradora, que história relevante que a gente contou aqui e isso com certeza vai inspirar muitas pessoas, então por favor, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você acredita que precisam ouvir a história da Carol, a trajetória dela, as experiências dela. Quem sabe você tem um amigo, uma amiga arquiteto, que está começando, que está querendo empreender, que está querendo alavancar seu negócio. E aí, com a história da Carol, com certeza vai inspirar muito, tá bom? E se você é um empreendedor, uma empreendedora,
e quer aprender a se promover, a comunicar o seu negócio com mais autenticidade, com mais confiança, com mais firmeza e quer prosperar o seu negócio, eu vou deixar o link aqui do Comunicação que Vende, que é o meu método de comunicação, que ensina empreendedores, pessoas que estão no mercado aí querendo crescer e alavancar através da comunicação, tá bom? Eu fico por aqui. Carol, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, tá bom? Um grande Felipe. abraço, Sérgio, tá, Sérgio? Um grande abraço para você. Parabéns pelo noivado. Obrigada. E desejo felicidade para vocês, tá bom? Até o próximo episódio. Saúde e sucesso para você. Grande abraço.